Marcos Coimbra, tudo bem? Tudo bem, mano? Estamos chegando no final desse pesadelo, né? Nossa, nossa, agora 3 meses, né? Para as eleições, né? A partir de amanhã, 3 meses para as eleições. Eu estava dizendo aqui no começo que a gente sabe que é sexta-feira, quando na escala da turma aqui está o Marcos Coimbra. A gente sabe, então é sexta-feira. Antes de falar da eleição, Marcos, deixa eu te mostrar algo que é destaque no Globo agora cedo, que é isto aqui. O Braga Neto foi na sexta-feira da semana passada, vamos lembrar, né? Ele é um general de pijama, tá no governo Bolsonaro, é o pré-candidato a vice. Foi numa reunião com 40 empresários na Frijan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e disse o seguinte: sem auditoria não vai ter eleição, né? É o que ele disse lá. Interessante a reação dos empresários, diferentemente de outras ocasiões, ninguém aplaudiu, disse que foi um silêncio constrangedor na sala. Mas ele voltou e reafirmou: não tem eleição se não tiver auditoria. Eles estão rangendo os dentes aí, né, Marcos? Você acredita na efetividade dessas ameaças? Não sei dizer, mano. Eu não entendo de ditador, não entendo de milico golpista, não entendo de gente que ameaça os outros. Minha vocação é para entender o que as pessoas pensam e fazem no ambiente democrático, livre, em que as pessoas são iguais, não tem um que bota um revólver na cintura e diz assim, quem manda aqui sou eu. Esse tipo de banditismo institucionalizado, armado, é uma das muitas coisas que vão ter que ser removidas no Brasil. No dia 1º de janeiro tem que começar isso. A quantidade de lixo que esses caras trouxeram para o país. Vocês estavam conversando agora há pouco, eu entrei há 3 minutos, em 3 minutos vocês me. Antes desse, já tinha havido dois. Esse negócio do ambiente de rapina contra mulheres na Caixa Econômica Federal é um dos entulhos um dos lixos que tem que ser lavado no país. A outra notícia que vocês estavam dando de como que as pessoas estão assim, o que está acontecendo em todos os lugares do país. Apenas mais um, e esse agora, isso é a coisa mais lastimável que um cidadão que ascendeu na carreira militar, sabe-se lá como, ele já foi um bestalhão como interventor no Rio, foi um bestalhão como coordenador das ações estratégicas, sei lá, o que inventaram um cargo para ele no governo do Bolsonaro, e agora se transformou no assistente de golpismo, ministro de golpismo. Bolsonaro tem ministro para assim, rapinar mulheres, tem ministro para roubar dinheiro da educação e tem ministro para ameaçar os outros. Agora, Marcos, se você não entende de golpe, ainda bem, você entende da opinião das pessoas sobre golpe. Lá em 64, as pesquisas da época indicavam um relativo apoio ao golpe. Em 2016, a mesma coisa. As pesquisas indicavam uma ampla rejeição a Dilma e uma relativa simpatia a golpe. Parece que o cenário agora é completamente diferente, né? Do ponto de vista de opinião pública. Completamente. Temos pesquisas, estão sendo feitas pesquisas que mostram que quando você pergunta se a pessoa acha que o Bolsonaro vai se rebelar contra o resultado da eleição, tem uns 30 e tantos, 40% que acha, porque está vendo na prática quem que é esse cara e quem que são esses idiotas à volta dele. Aí você pergunta, e você seria a favor que o Bolsonaro fizesse isso? É 8, 9%. Então, 92, 93%, 91% da sociedade brasileira repudia essa conversa de Nem na base eleitoral dele ele é majoritário nessa aventura. A base eleitoral dele, essas mesmas pesquisas estimam na casa de 30 e poucos por cento,
do voto válido mostram que é apenas esse núcleo de gente completamente amalucada, que não é que foi Bolsonaro que produziu essa malucada. Ela sempre houve. Gente que eu já nunca me esqueço do desfile na inauguração de uma loja do Velho da Havan, em Curitiba, com uma estátua da Liberdade fake na rua e um bando de panaca desfilando, batendo continência para a Estátua da Liberdade falsa na porta de uma loja. Não tem nenhuma razão para você saudar num evento pseudo-cívico. Então, tem gente completamente sem cabeça. E essa violenta, arbitrária, misógina, isso tudo que o Plínio estava falando aqui agora há pouco. Essa base acha que Bolsonaro é isso, é macho, bate, arrebenta, como o antigo líder dele, o João Figueiredo, falava que prendia e arrebentava. Prendeu e arrebentou o quê? João Figueiredo foi embora melancolicamente, se recusou a passar a faixa para o Zé Sarney e sumiu. Nunca ninguém mais deu notícia dele. É o que vai acontecer com esse tal de Braga Neto, o que vai acontecer com o Bolsonaro. Vai levar um pouco mais de tempo, porque como ele chegou mais alto, ele vai demorar mais a cair, mas é uma questão de tempo. O Bolsonaro some em relativamente pouco tempo, porque até essa turma dos 10% encontrará na oferta do sistema político gente mais qualificada, mais preparada, mais inteligente, cercada de menos picareta. A direita brasileira já produziu quadros respeitáveis em vários lugares, matizes, no radicalismo cristão do início do século XX, no liberalismo do pós-64. Tem muita gente boa, e até dentro das Forças Armadas, lá nos anos 50, houve gente boa. Agora, esse lixo que subiu com essa água suja do bolsonarismo, esse lixo vai embora. E o Bolsonaro é um deles. Eu imagino que até esses, digamos, 10%, que hoje são a favor de um golpe bolsonarista, em questão de meses, já estarão procurando opções. E estão surgindo até egressos do bolsonarismo. Tem gente se oferecendo para dizer, vamos agora falar sério. Para de prestar atenção nesse idiota e vamos falar direito. Temos um governo que vai durar pelo menos 4 anos, provavelmente mais de 4 anos. E nós vamos ter que quero dizer, a direita vai ter que se preparar para fazer uma oposição com sustentação social, com legitimidade, com autoridade moral. Não é essa gente que está indo embora, ainda bem. Perfeito. Marcos, vamos falar da evolução das pesquisas, tem informações relevantes. Fechou o cenário das pesquisas de junho, hoje, 1º de julho, então encerrou. Então, estamos indo aí agora para os 3 últimos meses, então, julho, agosto, setembro, e aí 2 de outubro, eleição, o primeiro turno da eleição. E temos essa pesquisa de São Paulo. Vamos falar sobre esses 2 assuntos. Antes, no nosso esquenta aqui, tem 2 questões trazidas pelo perfil Responsa Mutabilidade. Desde a semana passada, ele vem tratando de uma questão que é medo nas pesquisas. Então, ele, mais cedo, antes de você chegar, ele tinha perguntado sobre essa questão de se tem alguma pergunta, deixa eu ver exatamente aqui a questão que ele colocou. Que tipo de pergunta o medo de... que tipo de pergunta o medo de declarar voto em Lula se esvai? Procurei no questionário inteiro e não achei. Ele tem uma tese que ele vem defendendo aqui, que existe um voto temeroso, tem gente que está com medo de declarar voto em Lula nas pesquisas. Então, ele está perguntando se tem algum tipo de pergunta que revelaria esse medo, e aí se você também concorda com essa ideia de que há esse medo. E a outra pergunta dele é por que o entrevistado deve confiar no sigilo prometido na entrevista? Bom, são
Duas perguntas legítimas, não vou desconsiderá-las, é óbvio, são relevantes e tem que ser objeto de preocupação sempre de quem trabalha com esse assunto. A resposta, digamos, que eu acho mais relevante para isso, é que as pessoas são diferentes. Assim como pode haver quem tenha medo, pode haver quem se sinta muito orgulhoso de proclamar o voto que pretende dar. Então, uma coisa tende a contrabalançar a outra. E quando você tem um número suficientemente grande de pessoas, você terá uma boa representatividade dos diferentes tipos de gente que existe na sociedade. Esses que têm medo provavelmente serão compensados por aqueles que não estão muito certos, mas como todo mundo na rua está dizendo que vai votar no Lula, eles vão votar no Lula. Ele ainda não está certo, ele ou ela. Ainda não está efetivamente decidido, mas perante uma espécie de pressão social para responder Lula, ele responde. Pode haver na rua ao lado, em que tem 3 ou 4 casas bolsonaristas, que tem uma pessoa que diz que vai votar no Lula. Perdão, que quer votar no Lula, mas fica com medo por conta disso que se poderia chamar de pressão social. Esse é um tema estudado em todas as, vamos dizer, na formulação e concepção de pesquisa de opinião, e é muito relevante, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as vizinhanças tendem a ser muito coesas em termos político-ideológicos. Então, quando você tem um bairro, dentro desse bairro tem sei lá, um conjunto de ruas em que todo mundo é democrata. O voto republicano lá vai ser menos expresso, seja no telefone, seja no face a face, de qualquer jeito, a pessoa vai ficar mais retraída na hora de manifestar uma atitude, uma opinião que é diferente de seu universo de referência, família, escola, trabalho e vizinhança. Perfeito. Eu acho que... Do Mutabilidade diz, Lula cresce 30% da espontânea para estimulada. Lembrou do nome? Eu não entendi exatamente a questão dele, mas parece que esse é um comportamento usual, né? O crescimento de todos os candidatos da espontânea para estimulada, não é isso? Menos, ao longo de toda a eleição, Lula sempre teve uma taxa de espontânea e estimulada maior do que Bolsonaro. Porque Bolsonaro sempre foi um candidato ostensivo. Nunca deixou de ser candidato. Lula voltou a ser candidato em março do ano passado e essa informação demorou a chegar ao universo da população brasileira, especialmente a chegar nas parcelas do eleitorado mais propensas a votar nele. Interior, pessoas de menos interesse por política, mais velhas, muitas mulheres, cidade pequena. Então, até que essa informação fosse progressivamente chegando nesse eleitorado, as pessoas não sabiam espontaneamente que Lula era candidato. Elas precisavam ser lembradas. E quando apresentava uma lista, ou era lida uma lista em que se dizia Bolsonaro, fulano, Beltrano, Lula, aí a pessoa não estava lembrando que Lula era candidato. Por isso é que ele dava um pulo da espontânea para estimulada. Enquanto que o Bolsonaro, não. As pessoas que efetivamente estavam pensando e querendo votar nele, já falavam logo porque sabia que ele era candidato. Essa é a explicação dessa diferença e é perfeitamente normal e ainda continua. Porque não é só a informação chegar nesses núcleos mais propensos a votar em Lula. É também uma dúvida a respeito de se vão fazer outra vez a palhaçada que fizeram em 2018, que é tirar ele da eleição na marra.
porque como ele ia ganhar a eleição, o único jeito dele perder era mandando ele para a cadeia. Então, até hoje, ainda existe uma parcela de eleitor plurista traumatizado com o que aconteceu em 2018. Mais questões. Primeiro aqui da lei da Globo. Deixa eu fechar aqui. Marcos, esquerda parece estar com medo de ganhar. Acho que não está, não. Você acha, Marcos? A Leila tem razão. Eu acho que tem uma parte grande do pensamento progressista na esquerda e perto da esquerda que até hoje está assim, achando que podemos ter de novo sei lá, um urubu descendo no meio da eleição e tirando Lula, prendendo, arrebentando, fazendo essa coisa desse bestalhão, desse general, que está dizendo que vai fazer, se não for assim, não faz. Isso afeta o sentimento das pessoas e dificulta que elas tenham consciência mais clara e mais tranquila de que nós estamos em uma eleição fundamentalmente resolvida, em que você tem um candidato muito forte, muito estável, e um outro que faz tudo para estar ao alcance dele, para crescer, e não cresce nem um ponto. Então, Bolsonaro estacionou num teto do qual ele não, cujo a visão que ele tem é de que ele ainda vai ultrapassar, mas como? Tudo que ele tentou não funcionou, tudo que a turma em torno dele tentou não funcionou. Eu continuo achando que existe, assim como existe no campo progressista, um medo natural depois da bandalheira que fizeram em 18, todo mundo ficou assustado com o que a direita é capaz de fazer no Brasil. E tem razão de ficar assustado, porque você acabou de ler o tal do Braga Neto dizendo que vai melar a eleição. Então, claro que as pessoas têm toda a razão de estar com medo. Então, eu acho que a Leila tem razão. A esquerda tem medo e tem razão para ter, porque está cheio de bandido armado que não quer deixar que o povo vote. Ou a outra coisa é o bando de aproveitador que quer tirar, nesses 3 meses finais, tudo que conseguirem. Porque você tem um entulho gigante, é o que esses caras estão fazendo com o orçamento e com as finanças do país. Isso que é difícil. Tem uma pergunta em relação a esse tema. O Adalto, que ele faz primeiro um comentário, depois manda a pergunta. 3 meses que passarão como uma eternidade, mas vamos superar e remover esse lixo político da cena do país. Na sequência, ele manda essa pergunta aqui para você, Marcos. Acho que é uma pergunta, de fato, relevante também, como todas, né? O pessoal está trazendo questões bem interessantes. Coimbra, na sua análise, qual o impacto da aprovação dessa PEC? A PEC... o pessoal bolsonarista fala em pacote de bondades, o Rogério Correia e a Gleice falam em PEC do desespero, né, que foi aprovada ontem no Senado, com apenas um voto contrário, de José Serra, que dá um cheque em branco para o genocida torrar dinheiro público no sentido de reverter a tendência do eleitorado. Ou seja, essa PEC do desespero pode mudar alguma coisa no processo eleitoral, Marcos? Mauro, Adalto, eu não sou futurólogo, não tenho bola de cristal. Eu tenho informação do que aconteceu. E desde o início do ano, e já, portanto, já se passaram 6 meses, que esse tipo de iniciativa, de gesto, de política, vem sendo posto em prática pelo bolsonarismo sem nenhum efeito. Todas as mudanças de vou dar dinheiro, porque no fundo, o que esses caras pensam, eles têm uma certa razão. Nós temos que comprar o voto. Por que nós não convencemos no plano ideológico, não convencemos no plano moral, não conseguimos passar uma imagem de qualidade e sei lá,
capacidade de governo. Então, o que nós podemos fazer é comprar. E estão tentando comprar há muito tempo, desde, pelo menos, o início do ano, quando todo esse conjunto de, entre aspas, bondades começou a ser inventado. Essas conversas de Vale Gás, Auxílio Brasil, negócio de caminhoneiro, negócio de táxi, tudo isso vem sendo tentado. E a reação da opinião pública, do eleitorado, a esses gestos, está medido, perfeitamente medido nas pesquisas. E a reação é nenhuma. Isso não levou um único voto, pelo que as pesquisas mostram. Nenhum único é um exagero meu, mas não fez com que mudasse de forma nenhuma o panorama eleitoral. Então, é uma questão. Como eles pensam comprar, eles devem estar achando que se a gente aumentar um pouquinho, será que funciona? Porque é isso, não tem nada a ver com política pública, não tem nada a ver com o estado de carência da sociedade, não tem nada a ver com a fome, não tem nada a ver com nada, é simplesmente comprar voto. E 400 funcionou? Não. E se a gente der mais 200? Será que funciona? É assim que eles estão agindo, no ensaio e erro. Até agora, só erraram. Com 400, não aconteceu nada. Será que eles têm bala para depois ir para 1.000? Tem dinheiro? Porque não é o dinheiro deles, claro, porque o dinheiro deles está muito bem guardadinho, sei lá onde. É o dinheiro seu, meu, nosso, do Adalto. É o nosso dinheiro que está sendo usado para tentar comprar voto. Vai funcionar? Eu acredito que não. Todas as pesquisas mostram que os beneficiários desses programas, dessas medidas, os beneficiários delas, tendem a votar mais em Lula do que a média da população. Lula tem, na média, vamos dizer, 50, mas entre beneficiários do Auxílio Brasil tem 65. Então, se eles passarem para 5.000, vai funcionar? Não sei. O que eu acredito é que não, porque as pessoas, ao contrário do que essa galera pensa, não é só o palhaço do Bolsonaro, é toda a turma. Centrão, Avenida Paulista, Faria Lima, todo mundo pensa que pobre, voto de pobre você resolve com dinheiro. Quanto mais você vai ser votado, que é apenas a tradução da sua aversão às pessoas pobres. E tem essa imagem completamente equivocada e depreciativa de como é que vota o eleitor popular. O eleitor popular é tão sensível a esses benefícios quanto as pesquisas estão mostrando. Não é movido por isso. Quem é movido por isso, na verdade, são eles. Pergunta lá para o Centrão por que eles viraram assim, defensores de Bolsonaro. Por que essa milicada é a favor de Bolsonaro? Porque é de dinheiro. Porque da vantagem, prótese peniana, dinheiro para o prefeito da base, é dinheiro. Como eles foram comprados, eles acham que eles podem comprar. Sim. Vale a pena assistir, quem tem Netflix, quem não tem, dá uma procurada no YouTube, um documentário sobre um personagem central da política dos Estados Unidos há muito tempo, que se chama Roger Stone. Ele não é político, ele nunca foi eleito, ele não foi nada. Mas quem ficou mundialmente conhecido foi o Steve Bannon, que é o ideólogo, vamos dizer assim, ele cuida da área ideológica, religiosa, fundamentalista ali do Bolsonaro, do Trump e do Bolsonaro também. Ficou como ideólogo da extrema-direita. Mas tem o operador do discurso e da campanha eleitoral, das campanhas do Partido Republicano desde o Nixon, e que teve um papel central em ir puxando os republicanos para a extrema-direita, defendia que o Trump fosse candidato a presidente já final dos anos 80. Esse Roger Stone é uma figura central. E é muito interessante o documentário, porque
ele diz claramente que é exatamente o que pensa a extrema-direita lá e aqui. Todas as pessoas são compráveis. É isso. Resumo, resumorum. Eles acham, eles consideram que todo mundo é comprável. Então, na lógica deles, botou dinheiro aqui, eu tenho voto ali. Essa é a lógica com a qual eles operam, né? Mas acho que de pobre eles não entendem. Não entendem. O Saulo Cruz traz aqui uma questão que eu vou endereçar, Saulo, para o Carlos Zaratini, tá? Daqui a pouco. Essa PEC é claramente inconstitucional e eleitoreira. Espero que o STF suspenda a eficácia dessa PEC. Vou endereçar para ele. Vamos falar, então, das pesquisas. Antes, Marcos, de apresentar, os quadros estão muito interessantes que o Marcos traz para nós. Algumas semanas o Marcos já vem dizendo, o Haddad pinta também com possibilidade de ganhar no primeiro turno. Na semana passada, ele, assim, afirmou com mais assertividade. Ao longo dessa semana, o Marcos esteve aqui no 11h30 com Rovai e Dri e no Fórum Sindical com a Fro. Beijão para todos eles. E voltou a falar nesse tema. Ontem à noite saiu o Datafolha de São Paulo, pesquisa presencial, não deu outra. Está aí, Haddad 48% dos votos válidos, já sem França, porque França, nessa altura do campeonato, já está claro que não será mesmo candidato. Então, 48% dos votos válidos, portanto, perto, de fato, da gente ter uma dobradinha de primeiro turno, Lula e Haddad. E aqui, um dado bem interessante, que é a rejeição. Né? 64% diz que não votam num candidato apoiado pelo Bolsonaro de jeito nenhum. Tarcísio, pelo amor de Deus, o que você vai fazer, homem? Né? A taxa em relação a Lula e Alckmin é 51 para Lula, 53 para Alckmin, que talvez explique lá os 48 da Haddad, eu não sei. Mas eles não entraram em campanha ainda. Vamos ver o que acontece. Cenário em São Paulo se definindo, né, Marcos? Não, está acontecendo em São Paulo, assim como no Brasil, o previsível. Você tem um candidato bom, estável, sólido, no plano federal e no plano estadual, e você tem algumas outras opções de candidatura muito ruins. Eu não tenho opinião nenhuma sobre o Rodrigo Garcia, né? Eu nem sei quem é. Sei que foi vice, não conheço a trajetória política dele. Tem uma razão para achar que é um picareta. Mas é óbvio que ele carrega um peso. E esse peso não é exatamente medido numa pergunta como essa, que você acabou de mostrar. Assim, se sei lá, você votará com certeza no candidato indicado pelo Lula, ou pelo Alckmin, ou pelo Bolsonaro. Não é bem assim que essas coisas acontecem. E nenhum entrevistado gosta de dizer, não, se o Lula apoiar, então eu voto. Mas fica parecendo que é alguém que não tem opinião própria. Então, não vamos olhar assim a influência positiva ou negativa. Nós sabemos qual é a imagem do Bolsonaro no Estado, nós sabemos com que imagem que o João Dória saiu do governo, e é por isso que tanto o Tarcísio quanto o Rodrigo Garcia têm problemas na eleição. É o contrário. Neste momento, o Haddad é o candidato mais identificado com o candidato ao governo, à presidência da República, que lidera com larga vantagem no estado de São Paulo, que é Lula, e com um ex-governador muito querido no estado. Tanto é que, se fosse candidato ao governo, as pesquisas todas no ano passado mostravam, o Alckmin era favorito a ganhar a eleição, se fosse candidato ao governo outra vez. Então, a eleição em São Paulo tende a acompanhar a eleição nacional por uma questão de oferta de nomes. Não existe outro. O candidato, o eleitor em São Paulo, ou vai ter que escolher entre, fundamentalmente, esses três nomes. Você vê que nessa pesquisa já está fora, depois que você ultrapassa o terceiro colocado, afunda, não existe mais nada, como é o caso da eleição nacional. Só que na eleição nacional,
tem um contra o Lula. Em São Paulo tem dois. Isso divide, nesse caso dessa pesquisa, divide exatamente em tamanhos iguais, 13 para cá, 13 para lá. Eu, sinceramente, acho que a chance do Haddad ganhar a eleição no primeiro turno existe. Está clara, essa pesquisa mostra. E tem um potencial de voto complementar a esses que ele já tem, que vem de pessoas que não estão ainda suficientemente informadas e às quais uma conversa, por exemplo, com o Alckmin, ou uma conversa com o Lula pode mudar muito, pode fazer com que ela diga, realmente está na hora da gente fazer isso ou aquilo. Então, eu acho que a chance do Haddad já existe e tende a crescer à medida que se intensificar a campanha. Na medida que o... Deixa eu fechar aqui. Na medida em que o França, aparentemente, né, então vai para a candidatura ao Senado, ele sai do cenário da disputa estadual, também cria uma outra facilidade, né? Porque havia até o momento um constrangimento em relação ao Alckmin, né? Porque afinal o Alckmin é do mesmo partido do França. Se o França está dizendo que vai ser candidato a governador, ele não podia ir apoiar o Haddad. Agora, libera a pista, vamos dizer assim, para o Alckmin. E outra questão é, com a saída do Datena, o França passa a ter me parece, um cenário muito favorável para uma possível eleição ao Senado, né, Marcos? O Datena é um sujeito esperto, ninguém chega onde chegou sendo bobo, e fez exatamente o mesmo movimento que no plano presidencial o Luciano Huck tinha feito. Diz que sou, que aí as pessoas falam muito, mas na hora H, o sujeito é suficientemente esperto para olhar o cenário e dizer assim, não vai ser desta vez. Está com a vida resolvida, tudo bem. Você acha que ele vai arriscar, por exemplo, sair do jornalismo e enfrentar o Márcio França numa eleição para o Senado e depois perder, voltar para casa com o rabo entre as pernas, vai perder a imagem assim, do rei das tardes na TV Bandeirantes em São Paulo? Ele não vai fazer isso. Como o Luciano Huck pensou bem, que não vou mexer com esse negócio, não. Um dia, quem sabe, se der certo, eu tento de verdade. O Márcio França já estava na frente do Datena nas pesquisas, quando ele era colocado como opção para o Senado. E foi por isso que o Datena saiu, não é por qualquer outra razão. Como o Luciano Huck desistiu, porque achou que não ia ganhar, com razão. Assim como o Datena desistiu, porque achou que não ia ganhar, com razão. Mas você tem... Agora, o cenário é esse que você acabou de descrever. Você tem uma grande chance de dar uma tripla em São Paulo. Lula vencer no Estado a eleição para presidente, Haddad ganhar para governador e Márcio França ganhar para o Senado. Então, o caminho para os três melhorou muito com essa decisão do Márcio França, que a primeira consequência foi escantear o Datena, que já foi embora para casa cuidar dos seus assuntos. Então, eu acho que a eleição em São Paulo agora está basicamente resolvida, porque não tem cenário em nenhuma pesquisa de Rodrigo Garcia ou Tarcísio Freitas ultrapassar o Haddad. Pode até haver segundo turno, claro que pode haver, que será, ao que todas as pesquisas mostram, vencido pelo Fernando Haddad. Então, pronto, a eleição, as três estão basicamente encaminhadas. Nossa bancada de entrevistadores e entrevistadoras aqui, que vai mandando o superchat, está dificultando o nosso caminho até chegar nas agregações de pesquisa do Marcos, nós vamos chegar. Tem uma última questão, última questão para o Marcos, e aí vamos passar para a pesquisa nacional, tá bom? Que é do Daniel Miyagi, lá do Japão. A esquerda perderá os governos estaduais do Ceará, Pernambuco e Bahia? A Pernambuco, a Marília Reis é de esquerda, né? Sou do centro-esquerda, pelo menos. Eu acredito que não. Eu acredito que a chance maior é na Bahia,
Eu acho que o ACM Neto é favorito a ganhar a eleição na Bahia. É óbvio que não bateu o martelo, mas ele tem uma grande vantagem. E ele está na hora, do ponto de vista de uma parte grande do eleitorado baiano, está na hora dele voltar. E isso não se confunde com um endireitamento do eleitorado baiano, porque Lula lá está arrebentando a boca do balão. Então o eleitorado baiano está querendo fazer uma composição. Eu quero Lula para presidente, mas o PT já ficou 16 anos no governo do Estado, e eu acho que está na hora de dar um alô para o carlismo, que foi um bom período da administração pública na Bahia. Ninguém pode esquecer que os governos dos indicados pelo Antônio Carlos basicamente deram certo na Bahia. Então, não tem nenhuma razão para você dizer assim, não, esse ACMzinho vai ser um desastre. O carlismo não foi um desastre na Bahia, como outras experiências de direita em outros lugares do Brasil foram. Então, respondendo ao Daniel, acho que no Ceará é uma questão de eles se colocarem de acordo, porque, fundamentalmente, se for possível manter o desenho do grande acordo entre PDT, PT e os outros partidos progressistas, muito provavelmente, mas muito provavelmente, mantém-se o governo do Ceará. E Lula é uma figura decisiva na eleição do Ceará. Ele é um dos estados em que ele está melhor em todo o país, e eu acho que é muito provável que o Ceará permaneça no campo progressista. E Pernambuco, a dúvida é muito pequena. Não existe candidato de direita ou de centro-direita. Os candidatos em Pernambuco ou vem do PSB ou vem do campo progressista, com a Marília Reis. O PT é que não vai ter candidato por razões conhecidas. Perfeito. Bom, o perfil aqui, Responsa Mutabilidade, está reclamando que eu só li uma pergunta dele. Não, não é verdade. Li 3 perguntas suas que você mandou em relação ao medo, o sigilo, ao crescimento da espontânea pré-estimulada. Você mandou mais 2 questões aqui que eu vou registrar, mas nós vamos entrar agora na questão da pesquisa, tá? A mutabilidade, legal, obrigado pelas suas perguntas. Ele pondera se os armados se contrabalançam contra miseráveis, acho que é muito mais uma consideração sua do que uma pergunta, e a questão de se só lembrou o nome do Lula no cartão, falando sobre a espontânea, o Marcos explicou lá atrás que as pessoas, não é que lembraram o nome do Lula, elas ficaram sabendo da candidatura do Lula quando são informadas, não sabiam. Mas, de qualquer maneira, obrigado, vamos olhar aqui, senão nós não vamos ter tempo de olhar essa parte fundamental, que é o fechamento das pesquisas em junho. Voto estimulado presencial médio para o primeiro turno. Fechamento de junho, 47% Lula, 29% Bolsonaro, 12% não sei, nulo e branco, 7% Ciro e 5% a chamada terceira via. Fala, Marcos. Assim, ela é uma confirmação de um padrão e mais um indício de uma tendência recente que começou, vamos dizer, abril, maio, junho. Agora nós já estamos com 3 meses de uma tendência com 4 sinais. Primeiro, Ciro não se mexendo, a soma dos outros caindo a cada vez. Se a gente olhar em abril, nós tínhamos 8, agora nós temos 5. É uma queda contínua, não espetacular, mas de 8 para 5 cai 3 pontos. E a margem de erro aqui é muito pequena.
Bolsonaro, A exatamente. onda Simone Tebet durou 3 dias, né? Bolsonaro está exatamente no mesmo lugar. Se a gente olhar abril, 28, 28, 29. Esse só anda para o lado. E é a tal da razão, entre aspas, o motivo dessa PEC, dessa palhaçada de uma PEC. Olha, vamos ver se 40 bilhão resolve. Porque está na cara que não está nada que vinha sendo feito funcionou. Ele cresceu quando o Moro saiu e parou. Depois que o efeito Moro mais Dória fora do jogo cessou, perdeu qualquer capacidade de crescimento. Está parado. 40 bilhões vai fazer ele se mexer? Eu, sinceramente, não acredito. Enquanto isso, Luiz Inácio, de 44 para 46 para 47. Então, a rigor, só tem uma candidatura crescendo nos últimos 3 meses, que é a do Lula. De novo, não é um crescimento espetacular, mas é essa pequena mudança que nós estamos vendo nos últimos 3 meses e que o fechamento das últimas pesquisas feitas em junho confirma. Lula com uma pequena tendência de crescimento, Ciro parado, Bolsonaro parado e os outros caindo. Então, ao que tudo indica está acontecendo é essa tendência que as pesquisas já indicavam de um crescente, de uma probabilidade que cresce de uma decisão no primeiro turno. E nenhum cenário de melhora de Bolsonaro, apesar de tudo que tentou fazer. Isso fica mais claro, eu acredito que você vai mostrar a próxima com o voto válido. Vou mostrar aqui a dos votos válidos, Marcos, mas eu fiz aqui um trabalhinho só para todo mundo ver as linhas, né? O Marcos fala de régua, né? Como se tivesse passado uma régua nas linhas vermelha, na linha vermelha e na linha verde, né? A linha laranja e mesmo a linha do Ciro também, uma régua. A linha da terceira via, que não é reta, não, é cadente. Eu juntei aqui, Marcos, para ficar até mais visível, isso aqui, ó. Isso. Os últimos fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 meses. Agora estamos falando de votos válidos, né? 54% Lula, 33% Bolsonaro, 8% Ciro, 6% o resto. Fala. Aqui fica mais claro ainda, quando que a gente vê que quando cessou o efeito Moro, estou chamando de efeito Moro, isto é, a transferência de votos de eleitores que eram Bolsonaro, que passaram para o Moro e que voltaram para o Bolsonaro quando ele saiu do jogo. Então, 20, em fevereiro, com o Moro na lista, 29, 30, quando ele saiu da lista, que foi em março, Bolsonaro teve o único crescimento relevante neste ano, que foi de 29 para 33. Depois disso, ele parou. E parou num patamar de 1/3 da votação. O senhor Ciro Gomes está aí paradinho, lá nos menos de 10% dele, e a soma dos outros, em termos de voto válido, dá 6%. Enquanto isso, Lula, 51, 53, 54. Ele está indo aos poucos, porque o bolsonarismo está se mantendo, o cirismo está se mantendo, tem pouco espaço, houve pouco espaço até agora para um crescimento maior de Lula. De onde que isso pode vir, todo mundo sabe, fundamentalmente do eleitorado cirista. E as pesquisas concluídas esta semana, portanto, o apagar das luzes do mês de junho, mostram o Ciro começando a cair. Então, tem uma tendência que talvez se confirme ao longo do mês de julho, de Ciro começar a ceder nesses 8%. 7, 6, 5. E para onde que vai esse voto? Fácil de responder.
e ele possivelmente chegará no final de julho numa faixa de maior consolidação da chance de vitória no primeiro turno. É isso, as pesquisas estão... Não tem surpresa em pesquisa nenhuma. Bolsonaro não consegue crescer, Ciro não consegue crescer, e o único movimento que a gente está vendo é um pequeno crescimento de Lula. É importante ter clareza do que nós estamos tratando aqui, né? Eu devia ter falado no começo. Isto aqui é o agregado de todas as pesquisas presenciais feitas no Brasil, todas. Então, o Vox Populi do Marcos Coimbra juntou todas para fazer esses gráficos. Por isso que ele está comentando. As pesquisas da última semana de junho indicam uma leve queda do Ciro, mas não está captado aqui. Por quê? Porque aqui ela está juntando todas as pesquisas de junho. Se a queda foi pequena, ainda não captou, tem que esperar o mês de julho para ver se esse movimento se confirma, né, Marcos? Aqui a gente tem, então, tudo que teve de pesquisa presencial está aqui, em junho, Isso é uma média aritmética. Lula, numa pesquisa, teve 48, na outra teve 52, na outra teve 40, sei lá. E a média, no final de junho, foi essa, 54% Lula, que já é o terceiro mês, segundo mês em que ele está fora da margem de erro. Ganha com chance de ganhar no primeiro turno. É isso que nós estamos vendo aqui. Perfeito. Vamos embora agora para a próxima. O voto estimulado remoto médio. Lula está com 44, Bolsonaro 34, e aí lá embaixo o Ciro, eu não sei, não sabe, branco e nulo com 8, e 6% os demais. De novo, aquela tendência de uma estabilidade também do cenário contra... e fica mais claro que nós também estamos vendo que Bolsonaro tende a parar 37, 37, 37, enquanto que Lula 46, 47, 48. Mesmo com a baixa sensibilidade dessas pesquisas para o eleitor popular, nós estamos vendo a mesma coisa, a forte queda do voto nos outros candidatos, na terceira via, que sempre foi maior no povo do telefone celular, não é tanto de ter, é de estar disponível para dar entrevista, mas é isso que a gente está vendo. Qualquer metodologia de pesquisa está indicando uma eleição completamente bipolarizada, uma estabilidade do Bolsonaro e um pequeno crescimento do Lula. Pode se fazer por telefone, pode fazer com computador, pode fazer com computador entrevistando por telefone, pode fazer tudo que dá isso. Bolsonaro parado, Lula crescendo e os outros candidatos, no caso, o único que ainda permanece lá com o nicho dele, que é o seu Ciro Gomes. A diferença só são as proporções. Vou saltar aqui, Marcos, para a gente vir para esta comparação. Ó, eu puxei aqui bem maior. Então, o vermelho é o Lula na presencial, voto válido. O laranja é o Lula na remota, telefone ou computador. O verde é o Bolsonaro na presencial e o preto ali é o Bolsonaro na telefônica. Ou seja, todas as pesquisas mostram a mesma coisa, em escalas diferentes. Bolsonaro parado, Lula crescendo. A diferença é que as pesquisas, a mais alta e a mais baixa, são as pesquisas que ouvem todo mundo. Porque você vai lá na casa da pessoa, ou para ela na rua e pede para que ela te dê uma entrevista, conversa com ela, dialoga face a face. Nas outras, não. É por telefone. Hoje em dia, fundamentalmente por telefone. Ou com entrevistadores humanos, ou com uma vozinha dizendo: se você pretende votar em Lula, tecle tanto. Se você pretende votar em Bolsonaro, tecle tanto. Que é uma sistemática de entrevista que não funciona com o eleitor popular.
sinto muito, é assim que é a nossa sociedade. Então, a diferença entre os dois é maior na pesquisa presencial, porque você aumentou a base e incluiu o eleitor popular, aumentou a chance de representá-lo. Não é que você não vai incluir todo mundo, porque é óbvio que tem gente que não está entrevista de jeito nenhum. E você não pode especular a respeito do que ela vai fazer. Mas o certo é que aqui nós estamos vendo a mesma coisa. Lula crescendo, Bolsonaro parado, que é isso que é relevante, porque o Ciro é hoje um espectador à distância da briga entre Lula e Bolsonaro. Um aspecto importante, metodológico, é que mesmo com o favoritismo de Lula para ganhar no primeiro turno, não é certa, claro, a vitória dele no primeiro turno, então tem que olhar o segundo turno. Eu juntei aqui, Marcos, as pesquisas para segundo turno, presenciais e telefônicas, para a gente ver se tem diferença e qual a diferença. Então, aqui, ó, do lado esquerdo estão as pesquisas telefônicas ou remotas para segundo turno, 58 a 42. Do lado direito, as pesquisas presenciais para segundo turno, 63 a 37. Se no primeiro turno tende a uma linearidade, no segundo turno ela é praticamente total, né? Total, porque aí você elimina o efeito Ciro, que tem pouco significado, mas que mantém lá a turma dele, e você concentra, pede para a pessoa raciocinar, sem considerar opções que são completamente fora do verdadeiro cenário de disputa para a presidência. Então, e você vê que na margem de erro você pode até dizer que são iguais, porque os 5 pontos de que Bolsonaro cresce nas telefônicas não são tão relevantes assim. De qualquer maneira, o que todas as pesquisas, e aí nós estamos falando de todas mesmo, de todas as metodologias feitas ao longo dos últimos 3 meses, no caso aqui 5 meses, estão mostrando que Lula tem grande chance de ter uma vitória histórica no segundo turno, ter a maior proporção de votos da nossa história política. Contra isso, aparece um miliquim com seu revólver na cintura, dizendo só se nós deixarmos. A sociedade brasileira tem que tomar uma decisão. O que nós vamos fazer com esses milicos? O que vai fazer com esses picaretas que estão no Congresso? É parte do entulho que tem que ser removido imediatamente, porque nós nunca vamos conseguir, em certo sentido, voltar a ser um país normal. Há quanto tempo a gente não vê milico armado dizendo que pode isso ou não pode aquilo? Isso é criação desses 3 anos e meio, que quanto mais rápido nós conseguimos apagar e passar uma água sanitária, melhor. Porque isso é um retrocesso em relação a onde já tínhamos chegado, e o caminho para frente era muito grande. Só que agora nós temos que, antes de continuar a andar para frente, nós temos que gastar um tempo grande para remover o retrocesso que esses anos trouxeram. Perfeito. Agora, falando eleitoralmente, Marcos, uma mera cogitação, claro. Se Lula vem essa eleição no primeiro turno, imagina o que vai ser esse sujeito correndo o país para apoiar os seus candidatos a governador no segundo turno, né? Vai ser uma eleição para governos que pode ser, assim, pode produzir um conjunto muito grande de governadores no campo progressista dispostos a fazer parte desse esforço de limpeza do país que vai ter que ser feito para tirar todo esse lixo que eles deixaram por aí. É bom, é óbvio que é bom, até por essa razão. Agora, é verdade também que a eleição para o Congresso ficou ruim
especialmente para a Câmara, depois que essa bandalheira de emenda secreta, emenda de relator, essas picaretadas que esses caras arrumaram. Então, vai ser difícil, porque tem deputado da base bolsonarista que está agora com o dinheiro que nunca imaginou que teria para convencer prefeito, vereador, cabo eleitoral na sua região. Então, o desejo do eleitor de dar uma vitória também nas eleições para o Congresso, que as pesquisas todas mostram que as pessoas gostariam de votar em candidatos próximos de Lula e não em candidatos próximos de Bolsonaro. Essa dinheirama suja pode afetar isso e pode fazer com que gente sem a menor qualificação consiga se eleger pura e simplesmente comprando voto. Porque isso, voltando àquela conversa nossa em passant sobre comprar, isso tem a ver com a nossa regra do jogo. Você não pode culpar um eleitor popular que não tem tanto tempo para ficar a vida inteira acompanhando quem é candidato. Você não pode obrigá-lo a ser, assim, vamos dizer, técnico na escolha de um nome entre 1.000, 1.200, 1.500, que é isso que o cardápio oferece em termos de número de candidato a deputado. Então, para a pessoa conseguir se mexer entre esses 1.000, ela pede ajuda a quem ela acha que conhece. Em quem que a gente vota? Fulano. E esse fulano pode ser o prefeito, pode ser um parlamentar da região, pode ser um ex-deputado, pode ser um médico, pode ser um pastor, pode ser muitos tipos de gente, porque o nosso sistema eleitoral dificulta imensamente a escolha pelo eleitor. Transfere a escolha para o formador de opinião, como se dizia antigamente. E é por isso que esse dinheirão que essas picaretas do Centrão estão canalizando para suas bases pode ser muito ruim para o efeito, pode ter um efeito muito ruim, que é uma Câmara altamente viciada nesse tipo de personagem. É isso. Bora. Desafio não falta. Desafio não falta. Se tem Marcos Coimbra, é porque sextou. Boa sexta, bom fim de semana para você, Marcos. Uma alegria grande. A gente se vê sexta que vem de novo. Obrigado, Mauro. Foi uma conversa boa. Espero que tenhamos outras. Eu também espero, meu guru. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.